José Carlos de Luca é juiz de direito, escritor e palestrante espírita há 15 anos. Desde a adolescência, sentiu profundo impulso para o estudo de temas ligados à espiritualidade, desenvolvendo seus potenciais no campo da mediunidade, de consolo e esclarecimento. Já realizou graciosamente mais de 2.000 palestras, focadas em motivação e desenvolvimento do potencial espiritual, falando a mais de 500.000 pessoas. Escritor, 14 livros publicados. Nosso Clube do Livro já entregou Cura e Libertação, Alguém Me Tocou, Socorro e Solução, que é o livro deste mês de novembro. Tendo alcançado a marca de mais de 450.000 exemplares vendidos, todos os direitos autorais de seus livros foram cedidos a entidades filantrópicas. Fundou, juntamente com outros companheiros, o Grupo Espírita Esperança, localizado na zona leste de São Paulo, onde trabalha na divulgação e prática do Espiritismo. José Carlos de Luca, bem-vindo à nossa sociedade espírita. É com imensa alegria que o temos aqui com os braços abertos. A partir de agora você é parte da nossa casa. A palavra é sua. Nós precisamos de socorro e solução. Muito boa tarde a todos. Nossa, tão fraquinho esse boa tarde assim. Precisando mesmo de socorro e solução, né? Eu vim de tão longe, 300 quilômetros, para pegar um boa tarde desse, assim. Tentar outra vez. Boa tarde. Muito bem. Eu pensei que era só os desencarnados que tinham respondido. Nós vamos aqui conversar sobre alguns temas que estão aqui no nosso livro Socorro e Solução. Eu escolhi algumas coisas, alguns tópicos para a nossa reflexão. E decidi abordar algumas coisas a respeito de cura, de doença. Creio que seja um assunto do nosso interesse. Quem aqui está doente, por favor, levante a mão. Vamos só ver. Quem está doente? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas. 6 ali. 6 pessoas. 7? Quantas pessoas nós somos aqui, André? 330 pessoas, 6 doentes, 224 mentirosos. Como tem mentiroso aqui em Ribeirão Preto? Agora eu vou ter que dizer o porquê. Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, quem tem saúde, que são esses 224, precisa ter 4 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, completo bem-estar físico. Completo. Completo não sou eu que estou adicionando, está na definição. Completo bem-estar físico. É acordar de manhã sem nenhum problema ortopédico, não precisa de guindaste para levantar você da cama, desentortar a coluna, espondilite, tendinite, essas coisas todas.
Geralmente nós avaliamos se estamos ou não saudáveis por esse item. Ah, se nada me dói, é porque eu estou bem, estou com saúde. Mentira. Porque a saúde também é, segundo a definição da ciência, um completo bem-estar emocional. Completo. Da hora que levanta, a hora que vai dormir e também quando desprende-se do sono. Então é estar equilibrado, não sofrer de nenhum distúrbio emocional, não sofrer de ansiedade, transtorno de pânico, depressão, neurose, psicose, não ter distúrbio de humor, estar sempre equilibrado no trânsito, equilibrado no centro enquanto o orador não começa a palestra, estar de bom humor, estar assim em plenitude quando chega uma visita inesperada e indesejada. Quando está a sogra, chegou em casa surpreendentemente, você continua mantendo aquele equilíbrio. Quando toma uma fechada no trânsito, você vibra pelo motorista. Eu sei que não seria muito caridoso, mas eu vou fazer a pergunta outra vez. Quem aqui está doente, levante a mão. Graças a Deus. Então você veja na história da Sociedade Espírita Allan Kardec, você nunca teve uma sessão de cura como essa. 224 pessoas entraram saudáveis aqui e vão sair doentes. É uma maravilha. Não vão me convidar outra vez aqui para vir no centro. Isso porque eu não falei dos outros dois requisitos. Posso continuar ou não? Vocês gostam de sofrer. Terceiro requisito, bem-estar social. Ou seja, eu conviver bem em sociedade. Viver bem em harmonia com os meus vizinhos, viver bem com a natureza, tratar bem os animais, cuidar dos rios, da vegetação. E a definição também já colocou agora, bem-estar espiritual. Então veja, a dimensão espiritual sendo levada como uma condição de saúde. Portanto, a conclusão que nós chegamos é aquela que Emmanuel, através de Chico Xavier, dizia: todos nós que estamos aqui encarnados no planeta somos doentes, em regime de alta. Viemos aqui para ver se recebemos alta, quando desencarnarmos. Por isso que os espíritos dizem que o planeta Terra, além de ser uma grande escola, é também um grande hospital. O problema é que nós achamos que nós somos os médicos e os outros aqui são doentes. E nesse grande hospital, creio eu que hoje a maior ala é a ala da psiquiatria. Quais são os remédios mais vendidos no mundo? Ansiolíticos, calmantes, antidepressivos. Quantas doenças hoje os médicos estão associando no tratamento delas calmante? Vamos imaginar, vamos pegar aqui um exemplo. Eu sei que aqui em Ribeirão Preto ninguém tem esse problema, por isso que eu vou falar. Gastrite. A pessoa está sentindo uma gastrite. O que ela faz? Vai no médico. O médico fala: olha, o senhor precisa fazer um regime, o senhor não pode mais comer torresminho, mais feijoada, não pode tomar caipirinha, o senhor precisa começar agora a comer chuchu, alface, repolho, essas coisas assim, muito gostosas, né?
Você faz esse regime e vai tomar um remédio. Eu não vou falar qual é o nome do remédio. Mas você começa no regime e depois de 30 dias de omeprazol, você viu que você melhorou um pouquinho. Não melhora? Melhora. Aí você acha que está o quê? Curado. Aí você para com o chuchu, o repolho, essas coisas todas e com omeprazol. E a gastrite? Volta. Aí você volta para o médico. Doutor, voltou. O que eu faço agora? Aí o médico fala, você é nervoso? Ah, eu sou nervoso, doutor. Sou muito nervoso, sou estressado. Ah, então você tem uma gastrite nervosa. Ah, jura? Eu tenho essa gastrite nervosa? Ai, que alegria, né? Porque você tem uma gastrite de fundo nervoso. Isso é coisa de rico, não é? Que pobre não tem esses problemas. Gastrite de fundo nervoso. Você chega em casa, liga para toda a família, eu fui ao médico. Ele disse que eu sou portador de uma gastrite de fundo psíquico. E a gente acha que uma maravilha, que fica tão feliz. E o médico fala, então você vai agora, volta para o chuchu, toma o omeprazol, e eu vou te dar mais um remedinho para te ajudar. Eu não vou falar o nome do remédio, mas depois de 30 dias de Lexotan, você já está um pouquinho melhor. Já tomou, né? Eu vi. Veja, eles dando um remédio para controlar as emoções, para tratar a gastrite. Hoje estão também receitando antidepressivos para tratar, por exemplo, fibromialgia. É interessante como a medicina vai caminhando, receitando esses remédios para segurar o nosso quê? O nosso emocional. Isso quer dizer o nosso desequilíbrio. Porque vamos pensar, gastrite nervosa é um conceito que nós precisamos pensar. Será que de fato nervosa é a gastrite? Alguém já viu alguma gastrite assim, surtando aqui na rua, pulando para baixo, para cima, brigando, esbravejando, xingando? Quem é nervosa? Quem é nervosa? A pessoa, sempre a pessoa, está longe de nós, né? A nervosa é a dona da gastrite, o dono da gastrite. Então quem é que precisa de tratamento? Quem é o nervoso? Percebe? Por isso que no livro nós abordamos um capítulo que tem o seguinte pensamento: a verdadeira cura envolve o corpo, a mente e o espírito. Acredito que se curarmos uma doença e ainda assim não resolvermos as questões emocionais e espirituais que a cercam, ela irá se manifestar de novo. Ela irá se manifestar de novo. Porque a cura vem de dentro para fora. É preciso curar o nervoso. Por que é que ele está descontrolado? Ah, estou com o sistema nervoso descontrolado. Eu estou com o sistema nervoso abalado. Como se o sistema nervoso fosse alguma coisa alheia a nós. Como se a doença fosse alguma coisa que fosse uma entidade que nos incorporou. Eu estava andando feliz pela rua, de repente tinha uma depressão na esquina e me pegou. Eu fui dormir muito feliz, mas acordei com câncer. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isto. Se entrou aqui, eu estou querendo me livrar disto. Peraí. Nós precisamos começar a olhar que nós estamos dentro desse processo.
Nós estamos criando isto com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de sentir, com a nossa maneira de falar. Veja os remédios, interessante. Tem gente que diz assim: eu estou com a pressão arterial descontrolada. Quer dizer que é a pressão que é descontrolada. Não é? É a pressão? Quem que é o descontrolado? Quem é? Nós. Eu estou descontrolado e por conta do meu descontrole, a minha pressão, ela registra o meu descontrole. A maioria dos remédios é para acertar o nosso descontrole. Já perceberam isso? Isso quer dizer que nós viemos ao planeta Terra aprender, uma das coisas é começar a ter controle sobre as situações. Sobretudo controle emocional. Porque esse descontrole emocional começa a causar o que para nós? Estresse. O estresse não é excesso de trabalho. Que Deus trabalha até hoje, disse Jesus. Ninguém falou que Deus está estressado. Talvez o estresse esteja na maneira como eu estou exercendo o trabalho, como é que eu estou levando a minha vida, ou seja, a falta de controle. Eu não aceito determinadas coisas. Eu vou no serviço, tem um sujeito lá que eu não me dou com ele. Não aguento mais aquilo. Não aguento mais lá em casa. Eu nasci na família errada. Houve algum erro no departamento reencarnatório que me colocou no lugar errado. Eu não queria reencarnar nesse país de terceiro mundo. Percebe onde que está o descontrole? Não aceito esse meu corpo, não aceito. E olha, Deluca, olha lá em casa, vejo aquelas famílias, o pessoal lá em casa, acho eles tão esquisitos. Não tem nada a ver comigo. Eu gostaria de ter nascido na família tal. E a pessoa da família tal está falando a mesma coisa da família dela. E o marido da vizinha é um amor. E a vizinha está falando a mesma coisa do marido dela. Percebe o nosso descontrole? A nossa insatisfação. Aliás, os espíritos dizem que a insatisfação é um espinho. É um espinho encravado em nós, um espinho que machuca, que fere, que nos deixa descontrolado, nos deixa amargo, insatisfeito, revoltado. E tudo isso se refletindo não só na saúde física, mas na saúde, por exemplo, dos nossos relacionamentos. Vocês já pensaram também que a saúde não é só um conceito da saúde física, é a saúde financeira, é a saúde da relação afetiva, que muitas vezes está afetada também. Imagine você convivendo com uma pessoa que está a toda hora se espetando com esse espinho, que vive insatisfeita, amargurada, azeda, mal amada, porque não se ama, porque brigou com a vida, vê defeito em tudo, não vê graça em nada. Como é que nós vamos conviver com uma pessoa assim? Ou como é que os outros vão querer conviver conosco quando nós estamos nessa faixa? Eu costumo às vezes fazer uma pergunta. Quem aqui é casado? Então, bastante gente, né? Então agora eu faço essa pergunta. Você se casaria com você mesmo? Você se levaria para o altar? Tem gente que diz sim, mas tem gente que fala assim, meu Deus, eu não me suportaria. Mas quer que o outro suporte? Como conviver com uma pessoa que está frequentemente
de mal com a vida? Como querer que os outros nos aturem desse jeito? Nos amem. Afeta a relação conjugal. Afeta a saúde das finanças. Imagine que você tem uma empresa. Você tem lá o seu comércio. E nós sabemos que somos espíritas, que o que está ali no meu comércio não é apenas os objetos que eu vendo, o produto que eu ofereço. Ali também está a minha energia. A minha energia está lá na loja, na fábrica. É a energia do dono, do proprietário. E todos nós, como disse Allan Kardec, somos médiuns. Então você imagine, você tem a sua loja muito bem montada, você tem um bom produto, mas a sua energia está horrível. Por quê? Porque a gente está com esse espinho, a gente está amargo, está pessimista, está rancoroso, está com mágoa, está... Enfim, nesses estados de negativação. Tudo isso está refletindo energeticamente lá no nosso estabelecimento. Aí o cliente passa na porta, eu preciso comprar tal coisa. Mas aí, ele como médium que é, de alguma forma, ele sente uma coisa esquisita. Ele entra e não entra. Eu não sei, sentiu uma coisa ruim, dá uma dor de cabeça nele, ou ele perdeu a vontade, foi embora. Não entrou na loja. Aí você sai da loja danado, porque não vendeu nada durante o dia, passa em frente a um boteco do lado, sujo, um aspecto até degradante, assim de gente. Vai conversar com o dono, vai ver como o dono ou a dona proprietária tem uma energia que é nutritiva. Tem cabeça boa, tem pensamento bom, tem palavra boa, está de bem com a vida. Mas tem problemas. Claro, quem não tem? Quem não tem? A questão é, como é que eu vou dominar e não ser vítima dos problemas e ser sujeito desses problemas? Esse é o grande desafio nosso. E a maioria de nós tem uma postura o quê? Passiva. A gente sofre pelo sabor das circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, eu fico ótimo. Se muda alguma coisa no vento, pronto, aquilo já me desconcertou. E aí então eu saio de prumo, eu desconfiguro, eu surto, eu negativo, eu entro no pessimismo, eu perco a fé, eu não tenho mais esperança, fico de mau humor. E a minha energia, como é que fica? Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E quanto mais a minha energia desce, mais as coisas vão piorando. Vocês já perceberam uma coisa? Que coisas boas costumam acontecer para quem está bem? A melhor fase da nossa vida é quando tudo está acontecendo bem, e parece que quando tudo está indo bem, mais coisas boas vão acontecendo. E o contrário é verdadeiro. Quando alguma coisa está mal, parece que é o efeito cascata. Você perdeu o emprego, aí depois do emprego, você ficou sem dinheiro, foi despejado, bateu o carro, viu que não tinha seguro, e aí a esposa já não te suporta mais em casa, e uma briga conjugal, de repente o filho não para de ficar doente. Aí você vem para o centro, fizeram alguma coisa contra mim. Tem macumba, tem não sei o quê. Não. Tem a minha própria energia negativa que eu não soube o quê? Revertê-la. Não deixar me enfraquecer, me abater. Ainda que isso possa acontecer por alguns dias, algumas semanas, dependendo da gravidade do fato, mas que o socorro e a solução vão acontecer na medida em que eu começo a mudar o meu clima interior, a minha energia, sabendo que se eu estou passando por essa fase, é o plano de Deus,
É um plano de Deus que está querendo me conduzir por uma fase melhor. Quem costuma usar GPS aqui ou já viu GPS? Levante a mão, vamos ver. Então, você está lá, na rua, escutando o GPS. De repente o GPS fala para você, vire a próxima direita. E aí das duas uma, ou você ouviu, entrou. Ou você não ouviu, ou você falou assim, esse GPS está errado. Eu vou fazer o meu caminho. E aí você passa. O que é que o GPS fala para nós? Recalculando a rota. Não é isso? E aí, para trazer a gente de volta para aquela rota, nós vamos ter que o quê? Às vezes fazer uma volta imensa. Então, quando a dor chegar na nossa vida, vamos lembrar o GPS de Deus falando para nós, recalculando a rota. Eu pedi para você entrar naquela rua e você não entrou. Vou imaginar, você foi ofendido, gravemente ofendido, e está lá, sofrendo, com aquela mágoa no peito. Você liga o GPS, vou abrir o Evangelho, vou pegar o livro aqui, quero ouvir a palavra de Deus. O que é que o GPS de Deus fala? Entre na rua do perdão. Não é? E o que é que muitas vezes a gente fala? Eu perdoar? Nunca. Ele que me fez esse mal. Ele vai ver. Eu quero a desgraça na vida dele. Entra na avenida do perdão? Não. O que o GPS de Deus fala? Recalculando a rota. E aí a gente vai ter que entrar na avenida da dor. Vai ter que entrar na avenida da dificuldade. Até um dia a gente se dá conta e falar de verdade. Preciso voltar para aquela rua. Aí a gente entrou na rua do perdão. E aí entramos no caminho melhor. No livro nós colocamos aqui o testemunho de um jovem que o GPS de Deus recalculou a rota dele. É um jovem de 25 anos que está enfrentando um câncer. Paciente daquele médico, o Dr. Drauzio Varela. Nós vemos sempre ele na televisão. E ele deu esse testemunho para o Dr. Drauzio e nós transcrevemos aqui no livro. Vejamos o que esse jovem de 25 anos diz. Sempre fui explosivo. Brigava no trânsito. Xingava os outros. Ficava irritado por qualquer bobagem. Já acordava chateado sem saber por quê. Quando entendi que podia morrer, pensei, não tem cabimento desperdiçar o resto da vida. Virei Albert Einstein, o defensor da relatividade. E quando alguma coisa me desagrada, procuro avaliar que importância ela tem no universo. E descobri que é possível ser feliz até quando estou triste. Vamos pensar com esse jovem. Alguns poderão dizer, mas coitado, 25 anos, está com câncer. Do ponto de vista espiritual, nós não sabemos a idade dele. Não é? Pode ser um espírito já muito mais antigo. Mas por que é que então ele está passando? Será castigo divino? Não. Deus é um Pai de amor que nos ama, não nos castiga. Mas quando Ele nos vê perdido, Ele liga o GPS e diz, vamos recalcular a rota da sua vida, meu filho. E ele estava perdido, não estava? Veja, um jovem de 25 anos,
que diz que era explosivo, brigava no trânsito, xingava os outros, se irritava por qualquer bobagem, já acordava chateado e que não sabia o sentido da vida. Alguma semelhança? Pelo menos em alguns pontos, talvez. Esse jovem estava num processo em que precisava de uma ajuda espiritual. Como é que Deus deu essa ajuda para ele? Permitiu que as leis divinas se aplicassem para que ele desenvolvesse uma doença, um câncer, uma doença grave. Mas veja a sabedoria divina. Alguém que estava desperdiçando a vida, desenvolve uma doença que ameaça a vida biológica. Para mostrar a ele, olha, esta vida que você está desperdiçando por bobagem, você está sob a ameaça de perdê-la, talvez em 6 meses. E agora? O que o GPS estava mandando para ele? Vamos recalcular a rota da sua vida. Saia dessa avenida que você estava andando. Pare de ser essa criança mimada. Vocês não acham que é uma atitude de uma criança mimada? Brigava por qualquer coisa. Xingava os outros. Alguém excessivamente orgulhoso, melindroso, querendo que o mundo gire em torno de si. O que é uma criança? Do ponto de vista, para ela, só existe o que no mundo? Ela. Por isso que, quando ela quer as suas necessidades, ela chora. Se ela tem fome, ela chora. Se ela está suja, ela chora. E não quer saber se o pai está dormindo, não está dormindo, se a mãe acordou, se a mãe está à noite em claro. Ela chora, porque os outros têm que atender às suas necessidades. Ele está com o comportamento de uma criança. Brigava por qualquer bobagem. E a vida então diz para ele, olha, como é que você vai querer viver agora? E aí então ele diz uma coisa que é fantástica, mas ao mesmo tempo surpreendente. Quando ele diz, quando eu descobri que eu podia morrer, meu Deus, que descoberta! Não é? Quer dizer, agora que ele descobriu que ele podia morrer. Vocês já descobriram isso? Todos já sabem, foram informados, notificados que vão morrer? Todo mundo sabe? Eu sei que você veio aqui buscar paz, mas eu trouxe hoje a espada. Já disse que você está doente e disse que você vai morrer. Nunca mais você vai querer ir numa palestra minha. Quem tem mais de 50 anos aqui, levante a mão, vamos ver. A expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, é de 75 anos. Mas em Ribeirão Preto já chegou a 90. Então nós que temos mais de 50, quer dizer o quê? Que nós o quê? Já estamos fazendo o caminho da... Temos mais quantos anos pela frente? 30, 40? Já vivemos mais da metade da vida. E será que nós não estamos desperdiçando a vida
com bobagens, com coisas pequenas, com picuinhas. Que fulano não me convidou. Fulano não olhou na minha cara. Coitado, aquele dia estava com conjuntivite. Aí fulano não me cumprimentou, não me convidou para o casamento, para a festa de família. Ai. Estou brigado com o fulano que não me devolveu a Tupperware. Que importância isso tem perante a eternidade? Tem alguma? Eu estava outro dia numa fila de farmácia, na hora do almoço, estava com fome, estava com uma dor de cabeça, fui na farmácia comprar um remédio e estava na fila, aquela fila não andava. Quando chegou a minha vez, dois jovens que apareceram, não sei de onde, entraram na minha frente e furaram a fila. Gente, naquele momento, a minha espiritualidade subiu assim. E eu levantei a mão, eu ia chamar a atenção daquele jovem, já estava com o dedo em riste, quando me surgiu a mente, a voz de um benfeitor amigo, me dizendo assim: meu filho, que importância isso vai ter daqui a 10 minutos? Eu fiquei pensando, nenhuma, né? Aí eu fui lentamente abaixando, fiquei olhando para aqueles dois, falei, quem sabe meu filho já tenha feito alguma coisa semelhante, né? São simpáticos aqueles jovens, né? Que importância vai ter? Diz esse jovem aqui com câncer que ele está aprendendo a relativizar as coisas. Por isso que ele diz que ele virou defensor de Einstein, o criador da teoria da relatividade. Ou seja, ele está relativizando, diminuindo a importância das coisas. E de fato, como a nossa vida aqui é passageira, nós estamos aqui em tarefas de aprendizado. Que importância algumas coisas têm. Ah, fulano me magoou. Tá bom. Tudo bem. Fique nervoso. Fique magoado. Mas por quanto tempo nós vamos ficar magoados? Esse é o problema. Não é dizer aqui, não sinta mágoa, perdoe imediatamente. Isso seria desumano. Se você sentiu magoado, fique magoado. Você ficou bravo? Fique bravo. Você está com raiva? Tenha raiva. Mas não se torne uma pessoa raivosa. Você está com mágoa? Sentiu mágoa? Curta essa mágoa. Mas não se torne uma pessoa magoada. Perceberam a diferença? Às vezes a gente que é espírita, a gente está querendo, sabe, esconder as nossas emoções. Não façamos isso. Porque se você não curtir aquela emoção negativa, ela vai ficar dentro de nós. Por fora a gente pode até pousar de espírito evoluído. Você está magoado? Não, jamais. Mas por dentro aquele negócio assim... Fale, você está magoado? Tô. Não gostei, me fez mal. Você está magoado com o Benê? Então chame o Benê à noite.
Em nome de Jesus, fala, Benê, vamos ter uma conversa. Eu preciso falar. Não é brigar. Mas falar, ó, isso aqui está me doendo. Eu não aguentei. Fale. Claro, não vai falar tudo. Porque senão a vida fica insuportável. Aquelas coisas que são muito pequenas, o que acontece? Não compensa, deixa para lá. Mas aquilo que incomodou, fale. Aquilo que machucou, fale. Porque há um princípio terapêutico que diz assim, quando a boca cala, o corpo fala. Depois o corpo vai falar com alguma doença. Doenças da tireoide, as mulheres que não foram educadas a não falar, não fale, não brigue com o seu marido, ele está nervoso. E ela... E aí dá problema de tireoide depois. Ou então começa... Ai, estou com uma coisa atravessada aqui. Esofagite, gastrite. Fulano está entalado. Está mesmo. Só o omeprazol não vai resolver. Precisa desentalar. Como é que desentala? Fala. Às vezes a doença de um cônjuge é a doença daquilo que ele não quis falar para nós. Gonzaguinha cantou muito bem isso, escreveu, entendeu muito bem isso, quando ele disse, veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta, eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Muitas vezes a doença é o grito de alerta do cônjuge. Está querendo mostrar para nós aquilo que ele não consegue falar, ou aquilo que a gente nem quer ouvir. Por isso é muito, muito importante quando na relação tem alguém doente do casal, os dois têm que ir para o médico. O ideal seria isso. Que aquela doença, não raras vezes, está relacionada aos dois. Mas esse mesmo princípio terapêutico que diz que quando a boca cala, o corpo fala, diz também que quando a boca fala, o corpo sara. Aí você falou. Você diluiu, você tirou aquele lixo. Ah, e espírita não fica triste. Fique triste, onde que está escrito isso na codificação? E Jesus ficou triste quando soube que seu amigo Lázaro estava morto. O problema é não me tornar uma pessoa triste. Então eu estou magoado sim. Agora eu não posso ficar a vida inteira com essa mágoa. O Espírito Joana de Ângeles diz que a gente deve ficar magoado sim, se for o caso. Mas que essa mágoa não dure conosco mais do que 15 minutos. Aí eu já fiquei magoado com ela, porque eu achei pouco, né? Dependendo da mágoa, às vezes 15 minutos é pouco, é muito, não é? Mas aqui eu quero invocar um grande terapeuta popular, que era a Dona Irã Barbosa. Naquela música Samba do Arnesto. Vocês lembram dessa música? Então nessa música a Dona Irã nos ensina muita coisa. Vamos ver se a gente se lembra da letra. O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontramos ninguém. Né? Então vamos entender. Então veja, o conflito dele se preparou a semana inteira para a festa. Cuidou da roupa. Se maquiou. Imaginou. Vai ser assim, chega lá na festa, não tinha ninguém. Aí a Dona Irã diz, nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. Não quero ver mais aquela pessoa. Não quero mais saber de homem. Não quero mais saber disso. Não quero saber. Raiva.
E aí ele prossegue: outro dia nós encontremos o Ernesto, que pediu desculpa, nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Olha, está falando. Isso não se faz, Ernesto. Ficou bravo, mostrou. Aí ele vai, depois que ele falou, depois que ele desabafou, ele já vai fazendo o caminho da reconciliação. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Você podia ter deixado um recado na porta. Percebe? Como ele já está mansinho agora. Né? E aí depois, o Adoniran diz: coitado do Ernesto. Como é que ele ia deixar um recado na porta se ele nem sabe escrever? Aí ele compreendeu inteiramente o Ernesto. Eu tenho certeza, se o Ernesto convidar outra vez, o Adoniran vai. Perceberam o processo? Sente a raiva, sente a mágoa, fale se for o caso, mas depois, não se importa. Compreende. Coitado do Ernesto, como é que ele ia deixar um recado na porta se ele nem sabe escrever? Como é que aquela pessoa ia poder me entender? Ela não está passando por uma fase, está com um problema assim. Deixa para lá. Acabou, pronto, acabou o problema. Não vamos sofrer mais por isso. Chico Xavier dizia que 70% das nossas doenças se originam da falta de perdão. 70%. Mas como é que eu perdoo? Por que eu não consigo perdoar? Porque nós estamos muito inchados. Precisamos aprender a relativizar. O que ele me falou não foi tão importante assim. Nós damos exagerada importância a nós mesmos. Manchou o meu nome. Que é isto? Em cada encarnação você troca de nome. Chico Xavier estava muito magoado, chorando, há dias, porque escutou que o padre na cidade teria, durante a missa, mandado ele ir para o inferno. E uma pessoa foi logo correndo contar para o Chico, né? Sempre tem uns amigos assim que aparecem para levar essas notícias. E o Chico ficou muito magoado com isso, e chorava, e chorava, e chorava. E chorava tanto que a mãezinha dele espiritual, Dona Maria João de Deus, apareceu a ele, foi ver: filho, por que você está chorando tanto, há tanto tempo? Mãe, a senhora não sabe o que falaram de mim. Mas o que foi, Chico? O padre me mandou ir para o inferno. Ué, Chico, não vá. Olha que coisa magistral, que conselho espiritual. Os outros nos mandam e nós vamos. Nós temos a opção de dizer: não, ele quer que eu vá, mas eu não vou. Ele quer me irritar, mas eu não vou me irritar. Eu me controlo. A minha paz sou eu que mantenho. Eu não posso ser sujeito da opinião dos outros. Eu não posso ser escravo do que os outros pensam ou digam sobre mim. Não. Então eu relativizo. Não, manda para o inferno, não vou ficar por aqui. Tá bom aqui. O inferno deve ser muito quente. Deve fazer muito calor lá, que nem Ribeirão Preto. Então veja que coisa, hein? Relativiza.
E relativizar significa o quê? Vamos estar encontrando no Evangelho, bem-aventurados os humildes. Porque se eu me acho muito a última bolacha do pacote, o último Gatorade do deserto, eu vou sofrer muito. Agora, se eu também não sou tudo isso. Uma vez falaram para Chico: Chico, olha, você é um apóstolo do Cristo. E o Chico, para se defender disto, né, falou: não, meu irmão, eu sou um verme. E nisso apareceu Emmanuel e disse para o Chico: não ofenda o verme. O Chico falou: meu Deus, o que eu falei do verme? E ele perguntou: mas por que, Emmanuel, eu ofendi? Porque o verme está fazendo tudo aquilo que Deus deu para ele fazer, e você ainda não fez tudo. Aí o Chico, na hora, voltou para aquele irmão e falou assim: olha, meu irmão, vou fazer uma retificação. Eu sou o subverme. Já pensou se a gente incorporasse isto? Eu sou um subverme. Que beleza! Que ofensa a gente iria nos ofender, iria nos atacar? Eu sou um subverme. Não é? Mas por que nos ataca tanto? Vocês já perceberam que todo mundo que faz regressão a vidas passadas descobre que foi rei, rainha, príncipe e princesa? E perguntaram isso ao Chico: Chico, o pessoal faz e diz que é tudo rei, rainha, é verdade? E o Chico falou: é verdade sim, porque as lavadeiras estão todas no céu. Quer dizer, aqui ficou a realeza mesmo. Realeza. Nosso grupo, nós fazemos um trabalho com moradores de rua. Vamos levar às vezes alimento, carinho, atenção. E várias vezes, ao entregar um lanche, por exemplo, nós entregamos lanche. Eu entreguei a um deles e ele olhou, empurrou a minha mão. Eu falei: o senhor não quer? Ele falou: não como lanche. Não como lanche. Você tem algum prato feito, alguma coisa assim? Uma refeição? Não aceito lanche, não come. Vai dar uma roupa? Não, essa cor eu não uso. É o rei, está encarnado. É o príncipe. Não, branco eu não gosto. Esse sapato não é o meu número. Está reencarnado o rei, é o conde. E somos todos nós assim. Não é? Somos todos nós. Então, é melhor o que? Vamos relativizar as coisas. Não é tudo isso, eu não sou tudo isto. Bom também é não querer ter razão em tudo. Porque o rei, a rainha querem ter razão em tudo. Querem que em casa todo mundo pense como ele, como ela. Quer pontuar. Quer colocar todos os pingos nos is. Quer matar, dar tapa em todas as moscas. A vida se torna insuportável. Como querer ter uma vida feliz querendo ter razão em tudo? Há momentos na vida em que existe uma bifurcação na estrada. Ou a gente quer ser feliz, ou a gente quer ter razão. As duas estradas geralmente não andam juntas. Então muitas vezes é melhor o quê? Ser feliz. E ser feliz muitas vezes significa o quê? Não ter razão. É tão bom não querer ter mais razão. Tentem isto. A partir desse momento, assim, eu não tenho mais a vontade de ter razão.
Ai, que alívio, não sou mais Deus. Não sou mais juiz. Só sou eu. Faça isso com o marido. A hora que ele chegar em casa, você demorou na palestra hoje, você atrasou muito. Você fala, você tem razão. A comida está atrasada. Você tem razão. A roupa não está atrasada. Você tem razão, meu bem. Uma hora ele vai perguntar, não é possível que eu tenha razão toda hora. Você diz, você tem razão, meu bem, você tem razão. Você vai ver como a paz vai voltar em casa. Alegria de viver. Ah, você quer? Tá bom, tá certo. Em nome da alegria, da felicidade, tá tudo bem. Porque a vida está passando. E a gente veio aqui na terra para ser feliz. Não veio para brigar, não veio para ser importante, não veio para ser famoso, para ter dinheiro, porque tudo isso vai ficar aí. Não vai ficar tudo isso aí? Quando eu leio testamentos lá no fórum, eu leio assim, e a pessoa que faz o testamento, ela diz assim, para fulano eu deixo isso, para Beltrano eu deixo aquilo. Deixo. E eu penso comigo, deixa porque não pode levar. Não é? Deixa. É. Eu nunca vi, eu dou, eu entrego, deixo. Mas o que a gente semeia no coração dos outros fica para sempre. Muitas vezes vou atender em São Paulo pessoas, pacientes terminais. Alguns dos quais homens ricos, mulheres ricas, um patrimônio muito grande. Mas curiosamente muitos deles não têm amigos, não têm família. Não souberam construir relações afetivas. Alguns até dizem, eu pago para o Senhor voltar. Eu pago para o Senhor me fazer companhia. Ah, como me arrependo de não ter ficado mais com meu filho, com a minha filha. Como eu me arrependo de não ter ficado mais em casa, propiciado para a minha família uma vida melhor. Como não fiz mais companhia à minha esposa. Eu construí um grande patrimônio material, mas agora ninguém se aconchega de mim. Todos têm raiva de mim. Todos até, me disse um deles, talvez esteja orando para que eu morra logo, para se apossar da minha herança. Então vejamos o que é que nós estamos construindo. O que estamos fazendo da nossa vida? Muitas vezes nós homens preocupados com essa questão financeira, de sustentar, de acrescentar o patrimônio, de fazer economia, de não propiciar à família, às vezes, alguma coisa diferente, um algo a mais em nome de uma economia, para um futuro, para o amanhã, para quem sabe amanhã comprar outra casa, outro imóvel, outro carro, outro aparelho celular, outra televisão, CD, LCD, Tri-CD. Eu lembro que na minha infância nós só tínhamos uma televisão em casa, branco e preto. E estávamos todos juntos na sala assistindo. Um sofá de 3 lugares que estavam 5. Um que queria assistir futebol, outro novela, outro desenho. Mas brigávamos, mas estávamos todos juntos.
Lembro até que quando surgiu a televisão colorida, meu pai não tinha dinheiro para comprar. Aí vendia-se em São Paulo uma tela. Vendia em Ribeirão Preto, provavelmente. Que embaixo era verde, no meio era azulado, verde, umas coisas assim. E nós achávamos, estávamos vendo televisão colorida, que felicidade. Veja como a felicidade nós é que fazemos. É o que está na nossa imaginação. É o sentido que nós damos às coisas. E não as coisas que nos dão sentido. Hoje temos as mais modernas televisões. Temos uma televisão em cada quarto. Um computador em cada quarto. Cada um tem o seu celular. Cada um tem o seu carro. Cada um tem a sua vida. E a família não se encontra mais. Os filhos não conversam mais. Os pais não conhecem mais os filhos. Porque todo mundo tem a sua vida. E aí quando vamos partir, onde estão os amigos que nós conquistamos? Onde estão os amores? Esse ter, que tem a sua importância. Afinal, estamos numa vida terrena, material, mas que não é a coisa mais importante. E fica esse alerta sobretudo a nós homens, que muitas vezes, em nome dessa economia, de juntar, de guardar, para amanhã, aí eu vejo, andem nos hotéis de veraneio, vejam as mulheres, 70 anos, 80 anos, todas bem cuidadas, todas magrinhas, todas eretas, empertigadas, pele bonita, e os seus maridos, todos se arrastando. Já usando fralda, com coisa de sonda do lado. Quando não, elas estão sozinhas, viúvas. E quando vão tomar pé da situação, aquele marido deixou um patrimônio. Meu Deus, quanto dinheiro! Agora então vou usar esse dinheiro. E ela então começa a viajar. Vai fazer cruzeiros. Contrata um personal dancer. Vai fazer tudo aquilo. Benzinho, vamos fazer escola de dança. Ah, não, estou velho demais. Agora ela contrata um personal dancer para dançar com o dinheiro dele. E ele está lá no umbral, vendo tudo isto. Que desgosto, olha minhas economias. Então vamos fazer isto quando? Em vida. Amanhã, leve o café da manhã para sua esposa, quando acordar. As mulheres nem bateram o palmo, né? Antes que amanhã um personal qualquer o faça. Vivamos a vida hoje, com alegria. Eu me recordo aqui de uma senhora que recebeu o diagnóstico de câncer. E o médico disse: seu câncer é inoperável, intratável, e a senhora tem 6 meses de vida. E ela foi para casa profundamente melancólica, assustada, abatida. E ela então entrou no seu quarto e pensou: já que tenho 6 meses de vida, o que eu vou fazer agora nos 6 meses? Vou me isolar nesse quarto, chorar, me deprimir e provavelmente morrerei antes dos 6 meses? Ou vou tentar viver a minha vida,
fazer tudo aquilo que eu nunca fiz. Optou pela segunda hipótese. E ela pensou, o que é que eu gostaria de ter feito na vida e até hoje não fiz? Uma das coisas era uma viagem ao Nordeste. Ela queria conhecer as praias do Nordeste. Passar ali pelo menos uma semana. Algo que ela sempre se privou. Deixar para depois. Não, agora não dá. Agora não dá, agora estou apertado com isso. Agora não dá porque eu tenho tal compromisso. Agora porque tal pessoa não... E ela sempre foi adiando. Ela falou, não posso mais adiar porque eu não tenho muito tempo para isso. Foi lá numa agência de turismo, contratou o melhor pacote para o Nordeste. E falou para a atendente, a senhora faz um cartão de crédito? Sim. Quantas vezes? Ah, quanto a senhora quer? 12 vezes. Seis eu pago, as outras... E assim ela passou a vida. Voltou, fez a sua viagem maravilhosa e quando retornou, começou a fazer todas as coisas. Entrou numa escola de dança, avisou a família, olha, agora de domingo não cozinho mais. Todos nós vamos sair, vamos passear, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Remodelou a vida toda dela. Conclusão? Já faz 5 anos e até agora o câncer não deu mais sinal de vida. Então a cura desse jovem. Começou a valorizar a vida com aquilo que de fato tem valor. O que não tem valor, não vamos gastar tempo. O que não importa, não importa. Mas o que importa, a vida que eu vivo agora, aqui, nesse momento. E nesse momento é o tempo mais bonito que eu tenho da minha vida. Porque é o único que eu estou vivendo. Que eu estou aqui com vocês, conhecendo muita gente nova. Eu não sei se a gente vai se reencontrar outra vez. Eu não sei se eu vou voltar aqui um dia. Eu não sei se eu vou voltar para São Paulo, o avião caia. Eu não sei. Se de repente quem tem 6 meses de vida sou eu. Então esse aqui é o nosso último encontro. Então é o encontro mais bonito. Que eu procurei dar o melhor de mim. Para quando sair daqui, lembrar do rostinho de cada um de vocês. Desse momento maravilhoso que eu vivi. Desse momento que para mim agora o céu está aqui. Os anjos são vocês. E eu de alguma forma tentei ser um pouco anjo nesse instante. Mas quando eu morrer e eu for para o céu, eu não vou estranhar. Porque ter passado esses momentos com vocês foi ter experimentado um pouquinho do próprio céu. Um beijo no coração de todos. Mas antes de encerrar, De Luca, eu ganhei um livro.
Tem época que a gente se emociona um pouco mais que o normal, né? E essa é uma das fases, porque a gente está um pouquinho, ficamos sensibilizados. Eu ganhei um livro que chama O Médico Jesus, do Zé Carlos de Luca. E veio com tanto carinho, com tanto afeto. E eu vou pedir, até eu me recompor um pouquinho, vou pedir para o próprio De Luca ler de quem eu ganhei e a dedicatória. Deus, dai-me a força física e coragem, a energia emocional e a vontade espiritual para arriscar e assim crescer e acolher cada desafio que a vida me trouxer, com meu amor e carinho, sua mãe. Temos vários anjos na vida. Esse é um. É por acreditar em tudo isso que nós vamos seguir à frente, fazendo acontecer outros momentos iguais a este. Seguindo à frente, que nós vamos ver nascer o nosso programa de TV Espírita. Se o Evangelho e Jesus e trabalhadores espíritas como De Luca fazem bem a nós, que dirá aqueles que estão lá e não puderam entrar aqui? Aqueles que ainda não conseguiram ler um livro dele. É por isso que nós espíritas vamos sair do nosso ninho e vamos avançar. É preciso ter força, determinação, superação, e isso é que nos move. Então, De Luca, nós te agradecemos. Por favor, continue. E se depender de nós, né, a sua vinda à nossa casa espírita, está feito o convite. Talvez uma surpresa, nós fizemos hoje, gravamos a primeira entrevista do nosso programa espírita. Temos um nome, Visão Espírita. E nós vamos caminhar. E para encerrar, agradecendo a Deus por esta tarde maravilhosa, vamos orar. Pai nosso, que está em todos os cantos, recantos, em cada símbolo, em cada gesto, em cada movimento, aonde o amor campeia e espalha a sua beleza infinita, movendo todos para a esperança, para a fé, para a compreensão, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o nascimento e para o renascimento. Nós te agradecemos por esta tarde, por estes momentos, pela sua misericórdia e pela sua bênção. Destes-nos hoje, atendendo ao nosso pedido de socorro, uma solução de amor para os nossos caminhos. E em teu nome, encerramos nossa palestra e continuamos todos juntos aqui. Que assim seja.